Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos confeccionar um porta-lingerie lindo, amei fazer e eu sei que vocês vão gostar também. Esse porta-lingerie nós vamos usar como base um cabide. Você pode comprar numa cor que você prefira, que você goste, para combinar com seus tecidos ou o que você tem na sua casa. E ele vai servir de base para as suas medidas. Talvez o meu cabide não seja o mesmo tamanho que o seu. Nós vamos colocar um zíper e você vai poder pendurar ele atrás da porta do banheiro da sua suíte, no seu guarda-roupa, facinho de colocar na mala. Eu gostei, eu tenho certeza que você vai gostar. Também você pode aproveitar esse projeto para confeccionar um porta-lingerie infantil para meninas. Tá? É a mesma ideia, a gente aproveita a medida do cabide. E também, hoje nós vamos dar uma dica. Essa dica vai ser interessante, vai ser uma só, mas eu espero que vocês coloquem em prática em todas as aulas, em todas as peças que vocês confeccionarem, tá bom? Também nós vamos ter uma frase. Essa frase eu achei interessante, antes tarde do que mais tarde. Por quê? Nós vamos falar no final do nosso vídeo, junto com os beijinhos que eu não esqueci. Então, vamos começar agora? Nós vamos então agora falar sobre as medidas, vamos ver as peças cortadas. Eu não cortei, tá? Mas se vocês quiserem que nos vídeos eu corte o tecido durante a gravação, é só deixar um comentário embaixo, tá bom? Então esse vai ser a nossa base, vai ser o cabide. Vocês vão comprar na cidade de vocês um cabide, talvez um pouco menor ou desse tamanho, mas é um cabide para adultos. Eu não falei da manta quando eu estava falando dos materiais necessários. Por quê? Você pode fazer o seu porta-lingerie sem a manta, né? Vai ficar levinho, você remove ele do cabide e coloca para lavar sem problemas. Com a manta também, mas vai ter um pouco mais de cuidado. Então ele fica mais em conta para você vender, talvez com uma peça mais barata, se você fizer sem a manta. Eu vou fazer esse com a manta porque vai dar uma estrutura para o meu porta-lingerie. Eu acho que vai ficar bonito assim, mas não precisa usar a manta, tá bom? Então vamos ver aqui. Como eu disse, o cabide vai ser importante para você cortar o seu molde, né? Então vamos aqui. Eu já cortei, tá aqui direitinho, certo? Aqui as fitinhas, como eu falei, eu gosto de usar essas fitinhas, aí eu anoto as medidas por causa das aulas, né? Se eu não fosse fazer aula, talvez nem fosse necessário, mas eu gosto de ficar bem organizado no meu trabalho, né? Então aqui, você coloca o cabide na base, em cima do tecido, para você ver a largura que você vai precisar do seu trabalhinho. Então, por isso, eu vou passar as medidas, mas você, de acordo com o seu cabide, pode ficar maior, pode ficar um pouquinho menor, você que vai ver aí, tá? Essas medidas vão servir de base para você. Então, essa parte aqui, do topo da peça, ela não vai ser fechada na costura. E sempre, quando você colocar o cabide para medir, você desce um pouquinho, um dedo de cada lado, porque vai ser a sua margem de costura, certo? E eu coloquei até aqui assim mais ou menos, né, esse corte inclinado. Mas vamos ver o seguinte, quando você for cortar essa peça, ela vai ser um retângulo, certo? Você pode ver aqui que é um retângulo, entendeu? Então, você corta primeiro o retângulo, que vai ser um retângulo de 50 centímetros de altura, tá? 50 centímetros de altura por 42 de largura. Tanto aqui como aqui, ele é um retângulo certinho, 50 por 42, certo? Então você vai cortar os dois tecidos, tá bom? Que é o tecido principal.
a parte de trás e a parte da frente, tá? Você vai cortar 2 retângulos, tá aqui, 2 retângulos de 42 por 50, certo? Lembrando que essa peça vai ter um zíper para você pegar as suas peças íntimas, né? E também para você colocar o cabide, certo? O cabide ele vai entrar assim na peça, entendeu? Tá? Aí ele vai sair aqui em cima, então é importante que tenha uma abertura, até porque a peça vai ficar pendurada no cabide, então tem que ter um corte aqui no meio. O que você vai fazer? Do topo até aqui, eu calculei essa altura aqui, que vai ficar bom para esconder o cabide, né? Ele vai ficar escondidinho e vai sobrar bastante espaço para as peças íntimas, né? Para as calcinhas. Então, eu achei que essa altura ficou boa, olha, tem a margem de costura na lateral, aqui em cima, tá certinho. Então, eu calculei daqui até aqui 16 centímetros, tá? Vocês podem ver, tá certinho, ó, 16 centímetros. E como é um retângulo, fora a fora, 16 centímetros, você, com a sua feitinha, né? Você vai, marca certinho 16 centímetros, vai marcando 16 centímetros, depois com a régua você corta. Você pode usar a régua de patchwork, a que você tiver, você pode usar a que você tiver. Você pode usar a maior, a menor e vai cortando. Se você não tiver, serve uma régua escolar. Então você une aqueles pontinhos e passa a sua canetinha, o lapisinho que você tiver aí. Eu não tenho aqui agora, também você pode usar esse. Você pode usar o giz, marcador, ou então, eu não tenho nenhum aqui agora. Sabe aquelas sobras de sabonete que fica, né? Você acaba às vezes até jogando fora, fica bem estreitinho, não tem nenhum aqui para mostrar. Você guarda, deixa secar bem e serve aquela pecinha, serve de marcador, tá bom? Então você usa o que você quiser para marcar e cortar, certo? Então você corta e vai ficar conectado aqui direitinho. Aí você vai colocar o cabide, ainda tá inteiro aqui, você vai colocar o cabide, vai calcular direitinho a altura que ele vai ficar pendurado, certo? Então você vai com a régua marcar aonde que vai iniciar a sua costura, tá bom? Então você vai, olha, o cabide está aqui, ó, você pode até colocar a régua aqui embaixo, direitinho, né? Calcula certinho. E com a régua você calcula mais ou menos onde vai ficar a sua margem de costura, tá bom? Ó, assim. Aí você vai, você pode marcar. Como eu não marquei porque eu só dei uma vincadinha. Eu não marquei porque eu vou cortar um pouco a mais, um dedo a mais com a margem de costura, tá bom? É assim que vai ficar melhor para você. Então você pega, só corta aqui em cima. Deixa eu ver aqui quantos centímetros que dá. Você vai cortar de cima para baixo aqui nessa pontinha 4 centímetros e meio, tá? E aqui 13, deixa eu ver, 14 centímetros. 14 centímetros para dentro, você marca com essa canetinha, e 4,5 para baixo. Aí você liga esses pontinhos, faz uma reta e corta. Do outro lado a mesma coisa. Não é difícil, gente, é só colocar o cabide, riscar, cortar, não tem segredo nenhum. Essa parte vai ficar aberta. Então, olha aqui, tem até o vinco que eu fiz, ó. Aqui ela vai ter uma bainhazinha, né? Vai vir pra dentro. Aqui vai ser a costura que vai unir os dois tecidos, tá vendo? Então ela vai ficar assim. Aqui, somente aqui que vai ter a costura. Aqui, aqui e aqui, certo? Então a alcinha do cabide vai sair aqui. Essa parte vai ficar aberta.
Porque nós vamos fazer uma bainhazinha, olha, e tal, faz uma costurinha, o outro lado também, e essa parte vai ficar aberta. Sendo que essas peças vão estar do lado avesso. Então a frente é assim, tá bom? A frente vocês vão ter a parte de trás inteira e a parte da frente com esse risquinho, porque nós vamos colocar o zíper. E o zíper eu já cortei, tá? Vou escolher essa cor, vai ficar bem discreto. E esse zíper eu cortei com um pouquinho a mais, 46 centímetros, tá? Um pouquinho mais. A peça tem 42, eu botei 46 centímetros, mais ou menos. Se deixa nos pontinhos, é melhor sobrar do que cortar certinho e depois faltar. Algumas pessoas gostam de colocar um extensor na peça, então você trabalha do seu jeitinho, você faz do seu jeitinho, que do seu jeitinho é o que dá certo. Mas eu coloquei aqui uma sobrinha, tá? Então, de novo, vou medir 46 centímetros, certinho para o nosso zíper. Essa é a parte da frente, tá bom? O forro, eu gostei muito desse tecido que eu mostrei para vocês, só que ele não dava para fazer a peça inteira, mas eu não desisti. Como eu já estava gravando, eu não desisti de usar esse tecido, porque com certeza fica muito charmoso. Eu achei que combinou perfeitamente com a minha peça. Não tem problema. Quando isso acontecer com você, não tem problema. Tenta calcular para ver se você pode fazer uma emenda. A emenda, ela não diminui o valor da sua peça. Então, o que eu fiz? Eu cortei a parte de baixo, que está certinha, a parte que vai entrar o zíper aqui, tá? E a parte de cima, que são 16 centímetros de altura, tá aqui. Ó, com a emenda, ó, tá vendo? Emendei, olha, direitinho. E dá os 16 centímetros, certinho. Ó, olha lá. 16 centímetros, sobrou. Então aqui no meio vai ter essa emenda. Olha, aqui, olha, certinho, certinho. É um forro. E eu calculei no meio do meu tecido, vai ficar no meio da minha peça, ó, tá vendo? Eu usei até fiz o meio aqui para calcular direitinho. Então, não pode ser uma emenda aqui, fica feio. Mas como tá no meio certinho da peça, e essa parte vai ser a parte que vai estar o cabide. Então é uma parte que ninguém vai ficar olhando para cima para ver o que tem em cima, né? Então é uma parte que vai estar só tampando o cabide. A parte de baixo que é importante. E a parte de baixo não vai ter emenda, tá? Aí eu fiz a frente e fiz o lado de trás, tá? Então a parte de baixo que vai sempre estar aparecendo não vai ter emenda. Ficou bom para mim, tá? Para fazer a aula ficou bom e a peça vai ficar muito bonita. O que mais que nós temos? A manta, né? Eu não falei da manta porque a manta ela é opcional, tá, gente? Eu vou colocar a manta. Eu quero a minha peça estruturada, mas não precisa, tá? Esse porta lingerie não precisa ficar estruturada, não precisa de manta, você pode perfeitamente fazer sem manta, tá bom? Inclusive, até se você for vender em quantidade na feirinha, né, de artesanato e tudo, você pode fazer sem a manta e investir em tecidos bonitos, aviamentos e tudo, né, rendinhas, e vai ficar a peça muito bonita. Com certeza vai vender bem e vai poder ter um preço bem legal. Com a manta, você pode fazer com a manta também, talvez peças maiores e tudo, e a pessoa vai optar por manta ou sem manta. Você que sabe, eu gostei, eu acho que vai ficar bem legal com manta. Vamos ver no final, tá? Então, como que eu cortei a manta? Vou mostrar para vocês. A manta, eu gosto de, todo mundo faz assim, né? Deixa uma sobrinha, porque essa peça, como eu vou usar manta, eu vou quiltar ela, tá bom? Se você não for usar manta, não vai quiltar, logicamente. Então, como eu vou quiltar, eu tenho que deixar uma sobrinha, né? Ó, aqui embaixo e aqui. Então, toda volta eu deixei um dedo, uma sobra, porque eu vou quiltar tudo, né? Eu vou quiltar a frente. Atrás você
decide se você vai quiltar também, se não vai, mas vai ficar bonitinho, vai ficar uma peça muito linda, muito linda. Então a manta, a frente ela também é cortada, tá? Porque vai entrar um zíper, já a parte de trás não é cortada, ela é inteiriça, tá? Então eu não preciso dar a medida da manta, porque você vai usar como base a sua peça, né? E aí você coloca assim e sai cortando com uma folguinha que corta direitinho e tá bom. Pode marcar com o lápis pega muito bem na manta ou com o que você quiser. Corta e você vai separar, tá bom? Babado, essas coisas a gente vai deixar para o final, mas nesse caso aqui eu optei por esse tecido que eu tinha mostrado para vocês, tá? Esse tecido, ele vai ficar muito bonito. Eu cortei 10 centímetros por 82 de comprimento. 82, porque é o dobro da minha peça. Então vai dar para eu trabalhar bastante e eu vou fazer com preguinho, né? Eu não vou fazer franzito, eu vou fazer com preguinho. Vamos ver como vai ficar. Então é 82, cortei o dobro, né, da largura da minha peça, uma altura de 10 centímetros. Aí vai de cada uma, porque eu estou dando uma ideia. Você vai agregar outras coisas no seu projeto. Você pode fazer o babadinho menor, né? Como você queira. Por que 10 centímetros? Porque eu não vou usar ele assim, dobrado. Então, se você quiser usar ele dobrado, pode, né? Você faz a costura pelo lado avesso, desvira a peça, né? E aí você vai montar a pecinha aqui. É bom porque você não vai precisar fazer a bainha, né? Vai ficar um acabamento muito bom, ó, certo? Mas eu então mandei cortar 10 porque você pode fazer isso, ou pode também dar 2 dobrinhas aqui, passa uma costura reta nela toda, aqui a mesma coisa, costura reta nela toda. Então, quando você fizer isso, automaticamente ela vai diminuir de tamanho, né? Ela vai ficar bem menor. Por isso que eu tô falando para você cortar 10 centímetros. Vai dar um babado mais ou menos dessa altura aqui, tá? E aí ele feito assim não vai ter tanto volume, você vai ou franzir ou fazer de preguinha. Eu pensei em fazer preguinha para dar mais um pouco de sofisticação, tá? Mas fica a critério de vocês, tá bom? No final, quando você for montar a peça. Então, sim, depois que você montar o seu babadinho, que eu indico assim, que você monte na parte de cima, aí vai escolher o fechador, né? Então, quando você montar o babadinho, aqui, seja ele cozido, seja ele de prega, em cima é que você vai colocar um acabamento, né, de acordo com o que você tiver aí. Você pode ter aí um passa-fitas, vai ficar muito mais bonito. Eu vou usar o que eu tenho aqui, tá? Essa renda, que ela tem um tom assim, não é branca, ela não é branca, ela é meio envelhecida, meio chá, né? E eu acho que combina muito com esse tecido. Então, eu vou usar essa rendinha, eu coloco ela por cima. Se você tiver um passa-fita, você coloca, talvez com uma fita vermelha, vai ficar muito bonito. Eu ainda falei dessa ceninha aqui, verde, ela combina, ela dá uma alegria à peça. Mas eu não sei se eu vou colocar, tá? Porque o babadinho tá verde, talvez se o babadinho fosse verde, vai ficar mais bonitinho. Então eu vou decidir isso no final, na hora que eu tiver com a peça quase pronta.
Então, nós vamos precisar de alguns Como materiais. assim, então? Porque eu já apresentei o Ai, meu Deus.